No final de uma estrada deserta, engolida pela floresta e esquecida até pelos mapas, corria uma lenda que os moradores mais antigos evitavam mencionar: a maldita Maria. Não era uma brincadeira de espelho ou um mito de adolescentes. Era algo vivo, uma sombra na história da vila. Invocá-la não exigia palavras diante de um reflexo, mas algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Um descuido com o sobrenatural. Diziam que a história começou no século XVII, mas o mal de Maria parecia mais antigo que o próprio tempo. Parteira e curandeira, Maria era uma figura que os moradores procuravam em segredo. Alguns a chamavam de santa, outros de bruxa. E foi esse último título que selou seu destino. Sua sabedoria e beleza despertavam inveja e ódio. Mas o que a condenou não foi sua arte, e sim uma conspiração urdida pelas mãos de seus próprios vizinhos. Desde pequena, Maria tinha uma conexão especial com a floresta. Enquanto as outras crianças da vila evitavam o bosque por medo das histórias de assombrações e criaturas antigas, Maria era atraída por ele. Havia algo no ar daquela floresta que a fazia sentir-se viva, como se estivesse em comunhão com algo além do que os olhos podiam ver. No centro da floresta havia uma clareira onde uma árvore gigantesca se erguia, suas raízes retorcidas formando um emaranhado que parecia um altar natural. Era ali que Maria passava horas, oferecendo pequenos presentes, flores silvestres, gotas de mel, pedaços de pão fresco que ela mesma assava. Ela acreditava que a floresta a protegia. Em troca de sua devoção, dizia que sentia uma presença cuidando dela, afastando os perigos e os predadores, humanos ou não. Maria falava pouco sobre essas experiências, mas para aqueles que a conheciam intimamente, mencionava algo estranho. Algo na floresta. Algo que sempre esteve lá. Mais velho que a vila, mais velho que o próprio tempo. Ele me ouve. E às vezes eu o ouço também. Para Maria, a floresta era mais que um refúgio. Era sua guardiã, sua confidente, seu templo. Mas não tardaria para que essa conexão tão profundamente espiritual para ela se tornasse o motivo de sua ruína. O temor e a inveja da vila, já crescentes, encontrariam no coração do bosque o pretexto perfeito para acusá-la do impossível. No vale, havia uma nascente cristalina, onde Maria costumava se banhar ao amanhecer, envolta pela névoa que subia da água. Diziam que ela cantava enquanto lavava os cabelos, e sua voz era tão bela quanto assombrosa, ecoando pela floresta como um feitiço. Os animais da vila também bebiam daquela água, e o rebanho prosperou até que, numa noite silenciosa, a fonte foi envenenada. Alguns homens da vila, liderados por mulheres que invejavam Maria, jogaram ervas tóxicas e pedaços de carne podre na nascente. Na manhã seguinte, as ovelhas estavam mortas, os gados agonizavam e o ar parecia carregado de algo maligno. Foi então que espalharam a acusação: Maria amaldiçoou a água, Maria trouxe a morte, Maria é o mal entre nós. Eles encontraram o pretexto perfeito para espalhar suas mentiras. Dias antes, o maior criador de animais da vila, enfurecido por ter seu pedido de casamento rejeitado por Maria, tentou atacá-la na floresta. Maria escapou, mas o humilhou publicamente ao relatar o ocorrido. Seus acusadores, usando essa situação, começaram a difundir a história de que Maria, em vingança, havia lançado um feitiço sobre a nascente para envenenar os animais daquele homem. A morte do rebanho, envenenado por eles, foi a prova que os executores precisavam para consolidar sua narrativa e transformar suspeitas em acusações fatais. Não parou por aí. Nos dias seguintes, mesmo com a nascente limpa, outros animais começaram a morrer. Os corpos eram encontrados ao amanhecer, retorcidos, os olhos vazios e a pele endurecida como se algo invisível os tivesse consumido. Quanto mais os corpos se acumulavam, mais o pânico crescia. As vozes sussurradas transformaram-se em gritos, e os olhares de desconfiança se voltaram todos para Maria.
Os líderes da vila, temerosos de que a praga consumisse também suas famílias, reuniram-se em segredo. Não importava que Maria fosse conhecida por curar os enfermos e salvar partos difíceis. Para eles, ela era a causa de tudo. Uma decisão foi tomada naquela noite escura, à luz de velas, enquanto o vento assobiava pelas fendas das portas. O sacrifício de Maria era a única forma de apaziguar a maldição. Numa noite de lua cheia, os moradores a arrancaram de sua casa, amarraram-na com cordas ásperas e arrastaram-na pelo chão da cidade, a caminho da floresta, como escárnio e profanação do lugar que ela tanto amava, arrastada como se ela fosse a encarnação do mal. No centro de uma clareira, uma árvore grotescamente retorcida já aguardava, com uma corda, uma forca, à espera de seu condenado. Mas antes de colocarem a corda em seu pescoço, decidiram que apenas a morte não bastava. Queriam que sua alma também fosse marcada. Eles a desfiguraram. Rasgaram seu rosto com pedras afiadas, arrancaram seus cabelos e gravaram símbolos estranhos em sua pele com lâminas sujas, como se quisessem criar um monstro daquilo que era uma mulher. Quando finalmente levantaram o corpo já mutilado para o enforcamento, Maria ainda estava viva. Seus olhos inchados e cobertos de sangue refletiam uma fúria que não pertencia a este mundo. Com um pouco de força que lhe restava, ela sussurrou palavras que ecoariam pelos séculos. Vocês me tiraram a vida, mas não a minha alma. Escutem bem, virei do inferno para buscar cada um de vocês. E quando eu vier, vocês sentirão a dor que me infligiram. Enquanto seu corpo se retorcia, sufocado pelo aperto implacável da corda, a floresta começou a protestar de forma sinistra e incompreensível. O vento, antes um sussurro, transformou-se em um uivo ensurdecedor, fazendo as árvores retorcidas rangerem como se estivessem vivas. Folhas e galhos foram lançados ao ar, girando em espirais caóticas ao redor dos executores. De dentro da escuridão, sons estranhos emergiram, gritos agudos, rosnados profundos, e um lamento que parecia humano, mas não era. Criaturas invisíveis pareciam se mover entre as sombras, observando e cercando a cena. A terra sob os pés dos presentes tremeu levemente, como se algo enorme estivesse despertando das profundezas. Um dos homens gritou ao sentir algo roçar sua perna, mas ao olhar não havia nada. As mulheres que assistiam ao enforcamento recuaram, agarrando-se umas às outras enquanto os lamentos da floresta cresciam. Quando o último suspiro de Maria escapou de seus lábios, um silêncio repentino e pesado caiu sobre a clareira. No ar, um cheiro de ferro e podridão tomou conta. De repente, a corda que prendia Maria partiu-se como se cortada por uma lâmina invisível, e seu corpo caiu inerte no chão. Os olhos dela, abertos e sem vida, pareciam mirar diretamente os seus executores, fixando neles um terror que nunca mais os deixaria. Os presentes recuaram, chocados e confusos, enquanto o vento cessava abruptamente, deixando a clareira mergulhada em um silêncio opressor. Por um momento, ninguém ousou se mover. Mas havia uma sensação no ar, algo que apertava seus peitos e arrepiava suas peles. O bosque parecia respirar, observando, julgando. Alguns dizem que naquele instante, uma sombra maior do que qualquer árvore deslizou entre as copas, embora nenhum deles tivesse coragem de olhar para cima. Quando finalmente fugiram, tropeçando em raízes e folhas, deixaram para trás mais do que apenas o corpo de Maria. Deixaram para trás o pressentimento de que a floresta agora tinha um novo guardião. Um guardião vingativo. Semanas se passaram e coisas bizarras começaram a acontecer. Pessoas começaram a sumir, mulheres, sem deixar qualquer rastro. Foi aí que as buscas começaram e os corpos das acusadoras de Maria começaram a ser encontrados dias após dia, espalhados pela floresta em cenas que pareciam saídas de um pesadelo febril.
Seus membros estavam retorcidos em ângulos impossíveis, como se cada osso tivesse sido deliberadamente quebrado e moldado por mãos invisíveis. Os rostos congelados em expressões de terror eram quase irreconhecíveis. A pele pálida esticada sobre os ossos, os olhos arregalados e a boca aberta em gritos silenciosos. Algumas partes de seus corpos estavam espalhadas, como se algo monstruoso tivesse rasgado a carne com precisão perturbadora. Porém, o mais aterrorizante eram os cortes que percorriam seus torsos, símbolos desconhecidos, feitos com tal exatidão que parecia impossível terem sido obra de um ser humano. Uma mulher teve as palmas das mãos abertas, e dentro delas encontraram terra úmida e raízes minúsculas, como se algo tivesse começado a crescer ali. Outra tinha a língua arrancada, substituída por um ramo seco de espinheiro. Não havia sinais de luta. As roupas intactas permaneciam limpas de sangue, como se as mortes tivessem sido orquestradas por algo que operava além do compreensível. O solo ao redor de cada corpo, no entanto, estava revolvido como se arranhado por garras gigantes, e marcas profundas de arrasto desapareciam no matagal denso. O mais estranho, os corpos pareciam ter sido dispostos em um padrão, sempre com as pernas viradas para o nascente, como se estivesse de cabeça para baixo um ritual incompleto, ou um aviso terrível. Os habitantes da vila, ao encontrarem a cena, entraram em choque. Havia gritos de horror dos moradores. Eram visões inacreditáveis. O cheiro de corpos em decomposição dava náusea, algo que lhe deixaria acordado por dias. No entanto, o verdadeiro horror veio depois. Poucas semanas após esse acontecimento, a vila foi assolada por algo que parecia uma maldição viva. As primeiras vítimas começaram a surgir discretamente. Uma coceira estranha no rosto que piorava com o passar do tempo. A pele parecia inflamar-se de dentro para fora, formando bolhas que estouravam e deixavam feridas abertas. Os doentes, desesperados, coçavam-se até arrancar pedaços da própria carne. A coceira não se limitava ao rosto. Logo, ela se espalhava pelo corpo, transformando a pele em uma paisagem de carne viva e sangue escorrendo. Alguns gritavam noite e dia, suas vozes roucas ecoando pelas ruas, implorando por alívio enquanto cavavam as unhas cada vez mais fundo, como se quisessem arrancar a dor junto com a pele. Outros se arrastavam para a floresta, enlouquecidos, e nunca mais eram vistos. Não demorou para que as feridas infeccionassem, os corpos exalando um cheiro doce e pútrido da morte iminente. A doença era imparável, e nenhum dos remédios ou preces funcionava. Parteiras, padres e curandeiros tentaram de tudo. Mas aquela enfermidade parecia rir de seus esforços. As mortes se acumulavam, deixando casas e ruas desertas, enquanto a vila era lentamente engolida por um silêncio macabro, quebrado apenas pelos gemidos dos que ainda agonizavam. Os poucos sobreviventes que escaparam para vilas vizinhas falavam de algo que nenhum médico ou sábio conseguia explicar. Diziam que, antes dos sintomas começarem, era comum sentir um cheiro estranho no ar, um perfume doce, misturado com o fedor metálico do sangue. Alguns juravam que viam sombras se movendo entre as árvores, como se algo estivesse observando, esperando. Outros diziam que era a água do rio. E sempre, as vítimas diziam ouvir uma risada distante, acompanhada por palavras sussurradas. Eu avisei que minha dor seria a de vocês. Delírio da febre. A maldição que devastou a vila no passado deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Após as mortes e o êxodo desesperado dos poucos sobreviventes, o lugar foi abandonado. O silêncio da floresta engoliu as ruínas, e o vento parecia carregar sussurros, como se a própria terra quisesse manter a história viva. Décadas depois,
No início do século XXI, um ambicioso projeto imobiliário foi anunciado. Onde antes havia casebres e a clareira amaldiçoada, nasceu o plano de construir um condomínio de luxo. As torres modernas seriam batizadas de Jardins do Amanhecer. Um nome que prometia um futuro radiante, mas que ironicamente ignorava o passado sombrio daquele terreno. No entanto, desde o início das obras, ficou claro que algo naquele lugar não queria ser perturbado. Os primeiros incidentes foram considerados coincidências. Um trabalhador caiu de um andaime aparentemente seguro, despencando de uma altura de 10 metros e quebrando o pescoço ao atingir o chão. Dias depois, outro operário foi encontrado morto dentro de uma das valas abertas para a fundação, com marcas profundas de arranhões no rosto, como se tivesse tentado arrancar a própria pele. Os relatos se tornaram mais frequentes e perturbadores. Equipamentos falhavam sem explicação. Máquinas pesadas que haviam sido deixadas em locais seguros durante a noite eram encontradas tombadas ou com suas engrenagens inexplicavelmente danificadas pela manhã. Em uma ocasião, uma das gruas simplesmente cedeu, levando consigo um container cheio de materiais e esmagando 3 operários no impacto. Nenhuma falha mecânica foi encontrada. Mas os incidentes mais assustadores eram os que envolviam os próprios trabalhadores. Muitos relatavam ouvir vozes enquanto trabalhavam, sussurros baixos que pareciam vir de dentro da floresta. Alguns juravam ter visto figuras entre as árvores, sombras de mulheres de cabelos desgrenhados e olhos vazios que os observavam. Outros começaram a relatar pesadelos terríveis. Diziam sonhar com uma mulher de rosto desfigurado que arranhava a terra com unhas ensanguentadas e repetia, em um tom de voz seco e vingativo: "Vocês não deveriam estar aqui." A tensão nos canteiros de obras aumentou ao ponto de os trabalhadores começarem a abandonar seus postos. Mas os investidores, determinados a concluir o projeto milionário, trouxeram novos funcionários e reforçaram a segurança. Ainda assim, os acidentes continuaram. Um eletricista foi encontrado pendurado pelos cabos de alta tensão, como se tivesse sido colocado ali deliberadamente, embora estivesse trabalhando em um local completamente diferente momentos antes. No final das contas, 17 mortes foram registradas durante a construção do condomínio, mas os empreendedores abafaram os casos, alegando que eram fatalidades normais em projetos daquela magnitude. Foi investido muito dinheiro em propina para abafar os casos. Quando as torres finalmente ficaram prontas, elas não pareciam um triunfo da engenharia. Para muitos que testemunharam o processo, era como se aquelas estruturas tivessem sido arrancadas à força de um solo que se recusava a cedê-las. Lá, os primeiros moradores começaram a se mudar para os Jardins do Amanhecer com entusiasmo, atraídos pelo luxo e pela tranquilidade prometida. Mas logo começaram a surgir os rumores, barulhos inexplicáveis nos corredores, risadas vindas de apartamentos vazios, sombras que passavam rapidamente pelos espelhos. Muitos diziam que as coisas desapareciam de seus lugares, apenas para reaparecer em locais diferentes, como se uma presença invisível quisesse brincar com eles. Eles não sabiam, mas estavam em uma terra amaldiçoada, onde outrora foi palco de inúmeras mortes. Querendo ou não, aquela terra ainda mantinha em cárcere aquelas almas de pessoas mortas, pois o preço ainda não tinha sido pago. Clara, Marina, Eduard, John e Alex eram amigos inseparáveis. Unidos mais pelo acaso do que pela escolha, todos haviam se mudado recentemente para o condomínio, atraídos por preços acessíveis e a promessa de um refúgio tranquilo longe do caos da cidade grande. Lara, uma aspirante a fotógrafa, adorava capturar a natureza ao redor, enquanto Marina, sua melhor amiga, buscava inspiração para seus contos de terror.
Edward, por outro lado, era o cético do grupo, o que mais debochava das histórias sobre o passado sinistro da região. John e Alex compartilhavam um fascínio pelo oculto, mas enquanto John via isso como diversão, Alex parecia nutrir uma curiosidade mais sombria. Eles se conheceram em uma das festas de inauguração do condomínio e rapidamente descobriram interesses em comum. Foi durante uma dessas conversas, embalada por risadas e histórias assustadoras, que surgiu a ideia de explorar a floresta. Edward ridicularizou a ideia no início, mas o entusiasmo de Alex e o incentivo das garotas acabaram convencendo o grupo. Sem saber que as paredes do condomínio escondiam mais do que concreto e tijolos, eles viam a floresta como uma simples extensão do local, um espaço intocado para aventuras noturnas. O que começou como um desafio bobo para fugir do tédio, logo se transformaria em uma jornada que marcaria cada um deles para sempre. Numa noite de lua cheia, o verdadeiro terror se revelou. Os 5 jovens moradores, entediados e atraídos pelas histórias antigas, decidiram atravessar a cerca improvisada que separava o condomínio da floresta. Levando consigo um tabuleiro Ouija, entraram na mata em busca de emoção. Eles caminharam até encontrarem a clareira, agora tomada por árvores que pareciam ter crescido de forma errada, com troncos tortos e galhos que se estendiam como braços deformados. No centro, a árvore retorcida permanecia de pé, sua casca escura marcada com rachaduras que lembravam cicatrizes. O ar ali era diferente. Um cheiro doce e nauseante flutuava ao redor, como se o próprio ambiente quisesse expulsá-lo. Rindo nervosamente, eles colocaram um tabuleiro no chão e acenderam velas em volta, ignorando os calafrios que começavam a escalar suas espinhas. "Se tem alguém aqui, manifeste-se", disse um dos jovens, sua voz vacilando enquanto ele movia o ponteiro de madeira pelo tabuleiro. Por alguns segundos nada aconteceu, apenas o som distante de folhas sendo agitadas pelo vento. Mas então, o ponteiro começou a se mover sozinho, de forma lenta e hesitante, como se algo estivesse decidindo o que dizer. "Morte", ele soletrou. Marina perguntou: "Foi você, Alex, que empurrou o ponteiro?" "Eu não", respondeu ele. "Foi sim. Você, sendo quem você é, quis nos pregar uma peça." Irritado, Alex elevou o tom de voz. "Já disse que não fui eu." Foi então que as velas se apagaram de repente. O breu tomou conta da clareira, e um frio que antes era apenas desconfortável tornou-se insuportável, como se o ar ao redor estivesse drenando o calor de seus corpos. Após o que aconteceu na clareira, os 5 jovens correram pela floresta como se suas vidas dependessem disso. A sensação de serem observados era esmagadora, e sussurros distantes os acompanhavam enquanto tropeçavam por entre as árvores. Quando finalmente alcançaram a cerca do condomínio, estavam ofegantes, suados e com os nervos à flor da pele. Ninguém dizia uma palavra. O medo estava gravado em seus rostos. De volta aos jardins do amanhecer, cada um foi para seu respectivo apartamento, tentando convencer a si mesmos de que aquilo havia sido apenas um jogo que saiu do controle. Mas o que os aguardava era muito pior. Algo havia vindo com eles, algo que não tinha intenção de deixá-los em paz. Já em casa, John tentou se distrair jogando videogame em seu quarto, mas não conseguia parar de ouvir os gritos de Marina na clareira, nem esquecer a sensação de que algo estava os observando. Quando sua namorada Lívia chegou mais tarde, ele finalmente conseguiu relaxar. Eles se deitaram juntos e John começou a cochilar, tentando esquecer aquela noite. Horas depois, ele acordou no escuro. Lívia estava se levantando da cama. "Onde você vai?" Ele perguntou, ainda meio grogue.
Vou ao banheiro, respondeu ela com uma voz abafada, sem olhar para ele. John a viu caminhar pela penumbra até o corredor. O som da porta do banheiro se fechando chegou até ele. Ele se virou para o lado, tentando pegar no sono novamente. Mas, de repente, ouviu passos vindo de volta. A silhueta de Lívia entrou no quarto. Ele a observou em silêncio, enquanto ela caminhava devagar até a cama e se deitava ao seu lado, de costas. Algo parecia estranho. O cheiro estranho. Está tudo bem? Ele perguntou, estendendo a mão para tocá-la. Quando seus dedos encostaram na pele dela, estava úmida e fria. Você não se enxugou direito. E parece que a água está com um cheiro ruim. Novamente ele pegou no braço dela. Porém, sua pele parecia com uma massa que fez seus dedos afundarem na pele dela. Estranho. Ele rapidamente pegou o celular e acendeu a lanterna. Sua mão estava coberta de sangue. Ele deu um grito. Lívia! A porta do banheiro abriu bruscamente e Lívia apareceu, gritando. O que foi isso? John olhou de volta para o que estava ao seu lado na cama. A figura que ele achava ser Lívia se virou lentamente, revelando um rosto desfigurado, com olhos fundos e sem pupilas. Uma boca cheia de dentes afiados se abriu em um sorriso grotesco. Lívia gritou ao ver a cena, mas antes que pudesse fazer algo, a figura desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, deixando apenas o cheiro de sangue no ar. Marina foi direto para casa, mas o alívio de estar em seu quarto durou pouco. Enquanto tomava banho, notou que a água parecia mais fria que o normal, mesmo com o aquecedor ligado. Quando saiu, encontrou o espelho do banheiro completamente embaçado. Exceto por uma parte, algo havia desenhado, com dedos invisíveis, um símbolo estranho e intrincado. Ela limpou o vidro com a toalha, tentando ignorar o frio que parecia invadir o ambiente. Ela baixou a cabeça e viu pelo espelho uma sombra passar rapidamente para a sala. Tinha mais ou menos 50 centímetros a sombra. Ao sair do banheiro em direção à sala, percebeu que as luzes da sala estavam ligadas. Isso era impossível. Tem alguém aí? Perguntou. Sua voz ecoando no apartamento vazio. Ela andou lentamente até a sala, mas, ao chegar lá, algo a fez parar. No sofá estava uma boneca antiga, com um vestido rasgado. Marina se aproximou cautelosamente, até ficar de frente para a boneca. Foi então que seu sangue gelou. O rosto da boneca não era de porcelana, mas de carne viva, como se tivesse arrancado a própria pele. Era carne humana. A boneca abriu os olhos negros e sorriu para Marina. Antes que pudesse gritar, a boneca virou a cabeça, encarando-a com um sorriso maligno. Você me chamou, Marina. A voz infantil e sussurrada veio de dentro da boneca. As luzes piscaram e, no instante seguinte, a boneca desapareceu. Edward tentou ignorar os eventos da noite e foi direto para a cama. Mas o sono não veio. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu passos pesados no corredor do seu apartamento. Pensando que era seu pai, gritou: Pai, você tá acordado? Não houve resposta. Apenas os passos continuaram, parando em frente à porta do quarto. Ele sentiu uma presença do outro lado, algo que parecia quase material. O trinco começou a girar lentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Edward se enfiou debaixo das cobertas, suando frio. De repente, a porta se abriu com um rangido. Ele olhou para fora e viu uma sombra alta e encurvada. A figura entrou no quarto e Edward tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura se aproximou e, quando ele finalmente conseguiu acender a luz do abajur, o quarto estava vazio. Mas a porta ainda estava aberta e na parede havia marcas de arranhões profundos, como se unhas gigantes tivessem passado por ali. Clara acordou de madrugada com o som de alguém batendo na janela do seu quarto. Ela morava no 7º andar. Tremendo,
Ela abriu as cortinas e viu uma figura do lado de fora, flutuando no vazio. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, o rosto completamente desfigurado, com olhos que brilhavam como carvões em brasa. A figura começou a bater mais forte na janela, até que o vidro começou a rachar. Clara correu para a sala, mas quando olhou para trás, a figura estava dentro do quarto, flutuando sobre sua cama. A mulher sorriu e começou a se aproximar lentamente, enquanto Clara recuava. Quando a figura abriu a boca, um enxame de insetos saiu, enchendo o apartamento com o som de zumbidos e o cheiro de podridão. Alex tentou afastar da mente os eventos da clareira, mas o silêncio do seu apartamento parecia amplificar o medo. Ele se jogou no sofá, ligando a televisão para tentar se distrair. Mudava de canal freneticamente, mas nenhuma programação parecia mantê-lo focado. O som ambiente só fazia ecoar a inquietação que ele sentia. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Alex finalmente decidiu ir para a cama. A exaustão era tamanha que ele adormeceu quase imediatamente, mas não por muito tempo. Ele acordou com um arrepio na espinha, como se algo frio tivesse passado por ele. Uma sensação estranha em seus pés o tirou completamente do sono. Algo estava tocando nele. Não, mexendo nele. Quando Alex levantou o lençol, o sangue gelou em suas veias. Havia uma criatura grotesca sentada ao pé da cama, roendo suas unhas e lambendo os dedos dele com uma língua longa e negra. Sua cabeça parecia um instrumento de tortura, pontuda como uma broca de ferro, com a pele costurada em zigue-zague, como se tivesse sido remendada por mãos inumanas. Os olhos estavam fechados, mas não como os de alguém dormindo. Eles estavam costurados com fios grossos e enferrujados, e onde deveria haver uma boca, dentes finos e afiados como os de uma piranha se projetavam em todas as direções. Alex tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta quando a criatura ergueu a cabeça e o encarou com as órbitas vazias. Um som gutural e molhado escapou de sua garganta, e antes que ele pudesse reagir, o ser abriu a mandíbula e vomitou uma massa de vermes que caíram direto sobre seus pés. Os vermes começaram a se mexer freneticamente, buscando qualquer abertura em sua pele. Alex sentiu uma dor excruciante quando as criaturas começaram a se enterrar em sua carne, se contorcendo sob a pele como parasitas vivos. Ele gritava e tentava afastá-los com as mãos. Mas era inútil, os vermes já estavam entrando por seus tornozelos, subindo por suas pernas. Desesperado, Alex correu para o banheiro e acendeu a luz. Quando olhou no espelho, viu as protuberâncias se movendo sob a pele, subindo pela musculatura até seu rosto. Um dos vermes emergiu de sua bochecha, rompendo a pele como uma faca. Sem saber o que fazer, ele pegou um lápis que estava no balcão e começou a cravá-lo na própria carne, tentando matar os vermes. O sangue escorria em filetes espessos, manchando o espelho e o chão. "Saiam de mim! Saiam de mim!" Ele berrava, mas a dor só aumentava, e os vermes continuavam a se mover, parecendo rir de sua angústia. A criatura ainda estava lá, no canto do banheiro, observando tudo. Agora, emitia um som de clique, como se estivesse se divertindo com o sofrimento de Alex. Cego pelo terror e pela agonia, Alex saiu cambaleando do banheiro e correu para a varanda. O ar fresco da madrugada bateu em seu rosto ensanguentado, mas o alívio durou apenas um instante. Ele sentiu os vermes se aproximando de seus olhos. Era demais. Ele não conseguia mais suportar. Com um último grito de desespero, subiu na grade da varanda e se jogou no vazio. O impacto foi brutal e seu corpo ficou inerte na calçada abaixo. Os outros moradores, acordados pelo barulho, correram para ver o que havia acontecido. Mas
Enquanto os primeiros olhares de horror recaíam sobre o corpo mutilado de Alex, uma coisa chamou a atenção. O sangue dele parecia estar se movendo, como se algo estivesse vivo dentro dele. E no apartamento, na escuridão da varanda, um par de olhos costurados observava. Na manhã seguinte à morte de Alex, os amigos se reuniram no apartamento de Marina, ainda em choque. A notícia do suicídio havia se espalhado pelo condomínio, e a visão do corpo de Alex na calçada era algo que nenhum deles conseguia esquecer. Eles estavam sentados em silêncio, mas o peso das últimas 24 horas era insuportável. Finalmente, John quebrou o silêncio. Isso não é normal. Algo veio com a gente daquela floresta. Marina, tremendo, segurava uma caneca de café nas mãos, mas o líquido já estava frio. Eu vi coisas que não consigo explicar. Uma boneca apareceu no meu apartamento e falou comigo. Eu achei que estava enlouquecendo. John assentiu, esfregando o rosto. Minha namorada viu também. Tinha algo na minha cama, algo com um rosto deformado. Clara olhava para o chão, sem conseguir encará-los. Sua voz era quase um sussurro. Eu acordei com alguém na janela do meu quarto, 7 andares de altura, e tinha algo me olhando, batendo no vidro. Eu tentei esquecer, mas não consigo. Edward, que estava mais pálido do que o habitual, respirou fundo antes de falar. Alguém abriu a porta do meu quarto. Não era minha família. E na parede tinha marcas de garras. Um silêncio pesado pairou sobre eles. Não havia mais dúvidas. Algo estava os seguindo, algo que não pertencia a este mundo. Nós despertamos isso, disse Marina, com os olhos marejados. Quando mexemos com aquele tabuleiro, chamamos algo que não devia ser chamado, mas ninguém tinha uma solução. Apenas um medo crescente de que o pior ainda estava por vir. Clara decidiu sair da cidade naquela mesma noite. Não conseguia mais suportar o apartamento onde aquela coisa havia batido em sua janela. Pegou o carro e começou a dirigir sem rumo, querendo distância do condomínio e de tudo o que tinha acontecido. Enquanto acelerava pela rodovia deserta, tentou se acalmar. A estrada estava escura, com apenas a luz dos faróis iluminando o caminho. Mas, de repente, algo começou a aparecer no asfalto. No início, parecia uma figura indistinta, mas à medida que Clara se aproximava, ela viu claramente o que era. A mulher desfigurada que havia batido em sua janela. A criatura estava no meio da estrada, parada, com um sorriso grotesco e os olhos brilhando como carvões. Clara gritou e virou o volante bruscamente, tentando desviar, mas a figura reapareceu do outro lado da estrada, como se estivesse se teleportando. Ela pisou no acelerador, mas a criatura continuava surgindo, agora mais perto, estendendo os braços magros e ossudos como se quisesse agarrá-la. A adrenalina tomou conta e Clara começou a chorar enquanto dirigia cada vez mais rápido. Sai de perto de mim! Sai! Gritou, mas a criatura não desaparecia. De repente, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo uma estática alta e perturbadora. As vozes começaram a surgir da estática, sussurrando palavras incoerentes, mas o tom era ameaçador. Clara olhou para o retrovisor. E lá estava a criatura sentada no banco de trás, com o rosto grotesco próximo ao dela. Ela perdeu o controle. Quando tentou desviar novamente, não viu a carreta que vinha na direção oposta. O impacto foi brutal, destruindo o carro por completo. Os bombeiros encontraram o corpo de Clara algumas horas depois, preso entre as ferragens. Mas algo estranho chamou a atenção. O rosto dela estava desfigurado, como se tivesse sido arranhado de dentro para fora. Edward estava determinado a não deixar o condomínio. Ele acreditava que se ficasse trancado no apartamento poderia se proteger. Mas naquela noite, o ambiente começou a mudar. Tudo começou com um cheiro. Era um odor forte de queimado que enchia o apartamento sem explicação.
Quando foi verificar a cozinha, não encontrou nada fora do lugar. Mas, ao voltar para o quarto, viu que as paredes estavam começando a escurecer, como se fossem cobertas por fuligem. O que é isso? Ele murmurou, o pânico crescendo. De repente, as luzes começaram a piscar, e Eduardo ouviu um som de algo arranhando o chão. Ele virou-se para ver, mas não havia nada ali. Então, a temperatura no quarto começou a subir. Primeiro era apenas um calor desconfortável, mas logo ficou insuportável, como se estivesse em um forno. Quando tentou abrir a porta para sair, ela estava trancada, como se algo invisível a segurasse. As paredes começaram a pegar fogo. As chamas subiam rápido, consumindo tudo ao redor. Eduardo gritou e correu para a janela, mas quando olhou para fora não viu o condomínio. Em vez disso, viu apenas um vazio escuro e infinito. No meio das chamas, a criatura apareceu. Era alta, com o corpo coberto de pele chamuscada e olhos que brilhavam como brasas. Ela abriu os braços e uma voz profunda ecoou pelo quarto. Você me chamou. Agora eu vim te buscar. Eduardo tentou lutar, mas as chamas o cercaram. Ele sentiu sua pele queimando, o cheiro de carne chamuscada invadindo o ar. Seus gritos ecoaram pelo prédio, mas quando os bombeiros chegaram, não havia fogo. Apenas o corpo carbonizado de Eduardo sentado em posição fetal no centro do quarto. John havia prometido a si mesmo que não deixaria o medo dominá-lo. Ele era o cético do grupo, sempre encontrando explicações racionais para o inexplicável. Mas desde a noite na floresta, algo havia mudado. Ele podia sentir. Os barulhos começaram na madrugada. Primeiro eram suaves, como arranhões vindo das paredes do banheiro. Ele tentou ignorar, mas logo se tornaram mais altos, mais insistentes. O som era metálico, como se algo estivesse raspando garras contra uma superfície de aço. Por volta das 3 da manhã, John levantou-se da cama, exausto e irritado. Pegou uma lanterna e foi até o banheiro, onde os ruídos eram mais altos. A porta estava entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Deve ser a fiação, murmurou para si mesmo, tentando manter a calma. Quando empurrou a porta, o silêncio tomou conta. O banheiro estava vazio, mas algo parecia errado. O espelho, normalmente liso e limpo, estava embaçado, como se alguém tivesse soprado sobre ele. Mas o detalhe que fez sua respiração falhar foi o que estava escrito no vidro. Em letras escorridas como sangue, eu estou aqui. Ele recuou, deixando a lanterna cair no chão. A luz girou, iluminando o banheiro em ângulos estranhos. Foi quando ele viu a primeira coisa impossível. No reflexo do espelho, seu próprio reflexo não o seguia. John congelou. Ele se movimentava rapidamente, mas seu reflexo continuava parado, olhando diretamente para ele. Os olhos do reflexo eram diferentes, negros, fundos, como 2 poços sem fundo, e o sorriso em seu rosto era antinatural. Isso não é real. Não é real. Repetia para si mesmo, mas suas palavras saíam fracas, quase inaudíveis. O reflexo começou a se mover, enquanto John permanecia imóvel. Ele viu, horrorizado, quando sua cópia no espelho deu um passo à frente como se quisesse atravessar o vidro. Não, gritou, mas o som foi engolido pelo ambiente. O reflexo ergueu a mão e o vidro começou a rachar, emitindo um som agudo que parecia vibrar nos ossos de John. O reflexo finalmente quebrou a barreira, saindo do espelho como se atravessasse uma superfície de água. A figura que saiu não era mais apenas um reflexo. Era uma versão distorcida de John, a pele pálida e esticada, os olhos vazios e um sorriso que parecia cortado diretamente na carne. John tentou lutar, mas foi inútil. A criatura o agarrou pelo pescoço, com dedos longos e gélidos, e o arrastou até o espelho. Olhe para mim, disse a voz da criatura, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. John foi forçado a olhar para o espelho, mas o que viu foi ainda pior. Seu próprio rosto estava se transformando. Seus olhos começaram a escurecer, como os da criatura,
enquanto sua pele murchava, ficando acinzentada. Ele viu vermes saindo de sua boca, serpenteando pela sua língua antes de cair no chão. Desesperado, ele tentou gritar, mas o som não saiu. A criatura riu, um riso seco e distorcido, antes de empurrá-lo com força contra o espelho. O vidro se despedaçou e John desapareceu. Quando os vizinhos ouviram os gritos e entraram no apartamento, encontraram o banheiro vazio. A última sobrevivente era Marina. Ela estava completamente aterrorizada pelas mortes de seus amigos, sentindo o peso crescente de que sua vez estava chegando. O apartamento, que antes era seu refúgio, tornava-se agora uma armadilha. O ar parecia mais denso, quase sufocante, e cada canto da casa parecia esconder algo à espreita. Tudo começou com sussurros. No início, eram baixos, indistintos, como o som do vento. Mas logo, Marina percebeu que eram palavras. Eles vinham de dentro das paredes, do chão, até mesmo do espelho. Os sussurros pareciam saber seu nome, repetindo-o incessantemente, com vozes que oscilavam entre o tom infantil e o gutural. A noite caiu e a temperatura no apartamento começou a mudar drasticamente. O frio era tão intenso que sua respiração formava nuvens de vapor, mas logo foi substituído por um calor sufocante que fazia sua pele queimar. Luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes e objetos começavam a se mover sozinhos. O medo tomou conta. Marina pegou o celular para tentar pedir ajuda, mas o aparelho estava morto, mesmo com a bateria cheia. Um som de passos ecoou pelo corredor, lentos, pesados, aproximando-se de seu quarto. Ela correu para trancar a porta, mas antes que pudesse alcançar a maçaneta, ela se abriu sozinha, rangendo de forma perturbadora. Era ela, a maldita Maria. Sua presença era sufocante. A figura tinha o rosto desfigurado, com marcas profundas que pareciam cicatrizes queimadas. E os olhos eram um abismo, negros e sem fim. O vestido rasgado e sujo parecia se mover como se fosse vivo. Marina tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. Espelhos quebraram, lâmpadas explodiram e a porta se fechou com um estrondo. A voz dela era um sussurro que parecia vir de todas as direções. Você é a última. Sua linhagem é a última das mãos que me mataram. Antes que Marina pudesse entender, foi dominada por uma visão. Seu corpo parecia ser sugado para outra realidade. Ela estava agora na clareira, no meio da floresta, mas não como ela era. Era um passado longínquo. E Marina não estava sozinha. Ao seu lado estavam seus amigos. Mas eles não eram eles mesmos. Seus rostos eram diferentes. Suas roupas eram de outra época. Eram os aldeões que haviam conspirado contra Maria. Ela viu suas mãos segurando as cordas que arrastavam Maria para o centro da clareira. Sentiu o ódio, a inveja e o medo que haviam consumido aquelas pessoas. Viu-se jogando a primeira pedra, rasgando a pele de Maria. Sentiu a euforia insana que vinha de cada golpe, cada ato cruel, enquanto Maria gritava em dor e fúria. A clareira estava cheia de risos e gritos, mas o que mais ecoava eram as palavras de Maria antes de ser enforcada. Vocês me tiraram a vida, mas não a minha alma. Escutem bem, virei do inferno para buscar cada um de vocês. E quando eu vier, vocês sentirão a dor que me infligiram, e muito mais. De repente, a visão mudou. Marina estava de volta ao apartamento, mas algo estava diferente. Maria estava diante dela, mais ameaçadora do que nunca. Você sente agora a dor que eu senti, o desespero? Marina tentou pedir perdão, mas sua boca não se movia. Maria estendeu a mão, e Marina foi levantada no ar por uma força invisível. Sua pele começou a se esticar, rasgar em alguns pontos,
enquanto um calor insuportável atravessava seu corpo. Era como se cada fibra de sua existência estivesse sendo destruída. Você é o reflexo deles. Sua alma está marcada como a deles. É hora de pagar o preço. A dor aumentou quando Marina foi arrastada, flutuando até o espelho do banheiro. No reflexo, ela viu não seu próprio rosto, mas o de Maria, o mesmo rosto desfigurado que a encarava. Ela sentiu o vidro do espelho se liquefazer, sugando-a para dentro. Quando Marina abriu os olhos novamente, estava na clareira. Agora, era ela quem estava presa na árvore grotesca, cercada pelas mesmas pessoas que vira em sua visão seus amigos, seus antepassados. Mas eles não estavam vivos. Eram cadáveres ambulantes, com olhos vazios e sorrisos macabros. Eles seguravam pedras, facas e círculos de ferro. Maria observava de perto, com os olhos brilhando de satisfação. Marina tentou lutar, mas era em vão. Os aldeões começaram a mutilá-la, repetindo os mesmos atos que haviam feito com Maria séculos antes. Cada golpe arrancava um pedaço de sua pele. Cada corte deixava marcas profundas. Agora você sente. Agora você sabe. As palavras de Maria eram frias, mas cheias de triunfante vingança. O ritual culminou quando o tronco da árvore se abriu, revelando um vazio escuro e pulsante. Marina foi jogada para dentro. Seu corpo foi destroçado enquanto era sugado pela árvore, pedaço por pedaço, seus gritos ecoando pela floresta. Quando tudo terminou, Maria virou-se e caminhou para a escuridão da floresta. Seus passos eram lentos, mas firmes. Atrás dela, o chão começou a tremer. O condomínio Jardins do Amanhecer, que se erguera sobre o solo amaldiçoado, começou a desabar. Era uma correria, um pânico generalizado. Pessoas caíam, destroços esmagaram alguns outros. As torres ruíram em um terremoto devastador, engolidas pelo solo que parecia estar vivo e sedento de destruição. O silêncio tomou conta. A clareira ficou vazia novamente, exceto pela árvore, que agora estava mais escura e retorcida do que nunca. A floresta engoliu tudo, como se quisesse esconder a história para sempre. E Maria desapareceu. Mas seus sussurros continuaram, espalhados pelo vento. Minha dor agora é a de vocês. Naquele lugar, nenhum humano ousou pisar novamente. A floresta permaneceu intocada. E as lendas sobre a maldita Maria continuaram a assombrar os poucos que se lembravam da vila esquecida pelo tempo.